As alienações, cuidado com as alienações conscienciais. As alienações conscienciais estão por aí, né? As pessoas ficam alienadas, e eu vou falar de duas alienações aqui. Tanto alienações, vou falar de duas alienações. Uma alienação intrafísica, que a pessoa acha que é só essa vida, sabe? A pessoa materialista. Então, essa pessoa tende a ficar parapsicótica quando dessomar. O que é parapsicótica? Achar que ainda está viva ali, mesmo sem o corpo físico ali, na dimensão extrafísica. Então, as pessoas materialistas, elas não entendem nada, né, do holossoma, que é o corpo que nós todos os seres conscienciais temos, né, de manifestação, composto com mais de um corpo físico. Tem um corpo físico, o soma, o energossoma, que é o corpo energético, o psicossoma, que é o corpo emocional, e o principal, o mental, o corpo mental somático. Então, a pessoa alienada na vida intrafiscalizada, ela desconhece profundamente essa questão holossomática, né, do holossoma. Então, é um problema esse tipo de alienação. Tem muita gente aí achando que é bam, inteligentona, mas chega na dimensão extrafísica, fica perturbadinha, porque não entende nada dessas questões extrafísicas. E outra pessoa é aquela também que estuda esses assuntos mais transcendentais e acaba se alienando, né? Não enfrenta as dificuldades da vida, não acaba deixando de fazer o que tem que fazer aqui na vida humana, para falar de coisas transcendentais, que já teve contato com consciências extrafísicas evoluídas. Eu vejo gente desse tipo até dentro da Conscienciologia. Agora se sente, né, que não tem teática ali na vivência da pessoa. A pessoa só está viajando na própria imaginação. Mas isso é questão humana. Então vamos se atentar e vamos ficar com equilíbrio, né? Não vamos nos alienar. Eu estou vendo que tem bastante gente aqui que mandou uma boa tarde, né? Se identificando, eu vou rapidamente ler. Sayonara Medeiros, de Salvador da Bahia, Marco Túlio, de Congonhas, Denise Rocha, de Chaves, Portugal, Marta Viana, Valesca Rabelo, de Belo Horizonte, Marco Antônio Pizarro, de São José dos Campos, Blandina Rocha, de Porto, Portugal, Rosane Félix, do Rio de Janeiro, Jorge Rodrigues, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Eugênio Augusto, de Campinas, São Paulo, Guetalmo Ribeiro, Olívia Tomé, de Portugal, Murilo Vieira Lino, lá de Santa Amaro da Imperatriz, Eunice Gomes, de Guarulhos, a Patrícia Zanella, de Joaçaba, Santa Catarina. Murilo Vieira Lino pergunta o seguinte: professores, como fazer a manutenção da vida humana sem cair nas alienações intrafísicas ou extrafísicas que até alguns intermissivistas de curso intermissivo avançado podem adentrar? Murilo, para mim a chave é uma só. Você tem que estabelecer a prioridade da sua vida, o seu megafoco. O que de fato é importante? Se você tiver isso bem claro dentro de você, você vai eliminando tudo o que é de alienação, de tentação, de desvio, de rota, porque você está firme naquele caminho ali, entendeu? É inabalável, né? Eventualmente alguma coisa pode te tirar um pouquinho do foco, mas você volta para aquilo ali, entendeu? E a grande pergunta é essa que cada um teria que se fazer, né? O que de fato eu quero deixar como saldo ao final dessa vida humana? É escrever um livro? Ok, se escrever um livro, qual é o tema? Sobre o que é? O que eu estou fazendo de fato sobre isso? Entendeu? O que eu estou me organizando? Já estou lendo sobre isso? Primeiro tem que ler muito, depois você vai escrever sobre aquilo ali, entendeu? É isso. Então, estou dando exemplos práticos, mas eu acho que o caminho é esse. Se a pessoa ela não tem esse foco bem definido, ela fica feita um João Bobo, ela é levada para um lado, para o outro. É que nem a maré, né? Vai para um lado, vai para outro. Ela até ajuda, faz assistência um pouquinho dentro daquele universo dela, mas o fato é que ela podia produzir muito mais, né? Esse é o X da questão. E acho, Murilo, o seguinte, vai ter muita gente que vai ter surpresa extrafísica nesse quesito, tá? Eu acho que tem muita gente que considera que é a última bolachinha do pacote, que já atingiu o completismo existencial, que já atingiu os píncaros da evolução. Quando chegar na dimensão extrafísica daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, a pessoa vai se surpreender. Ela vai ver que tinha que ter feito muito mais, e às vezes aquilo que era o mais importante ela não atua. Isso é uma outra coisa bem delicada, né? Então, às vezes, o mais importante para ela não era fazer livro, era ela se reconciliar com a família dela. Mas ela alijou a convivência com a família.
Então ela vai ter uma surpresa enorme. Nossa, quer dizer que eu era um intermissivista? Quer dizer que eu estava com a faca e o queijo na mão? Que eu me dediquei a fazer assistência para Deus e todo mundo, mas na prática, aquelas pessoas que eu tinha que mais fazer assistência eu não fiz. É isso mesmo. E, em função disso, a pessoa vai ser incompletista. Quer falar alguma coisa? Eu quero, porque eu acho que quando o Murilo traz essa questão de não cair nas alienações, eu concordo com esse olhar, né? A gente precisa saber qual é a prioridade e manter a bússola nessa prioridade, tá? A bússola consciencial. E eu acho que tem um elemento aí que o professor Valdo falava na ocasião em que ele lançou a técnica da Invexis e colocou isso nos 700 experimentos, que era qual era o mega trafor do inversor, que era ter autocrítica. E eu acho que isso é um mega trafor necessário não só para o inversor, mas para todo o intermissivista, para exatamente ele não cair na alienação, ele tem que ter autocrítica. Ele tem que olhar para ele e dizer, eu preciso disso mesmo? Eu estou me tapeando? Eu quero precisar disso? Eu estou me tapeando? Estou demorando para resolver esse conflito, porque, na verdade, eu estou postergando uma recim? Estou postergando um posicionamento íntimo um pouco mais autoconfrontativo? Eu acho que é exercitar essa autocrítica, porque dentro disso que o César falou, basta você ter... É aquela ideia das fissurinhas que rompem represas. Basta você ter uma condição ali na tua vida que você começa a se tapear, que você coloca por panos quentes, e você sabe que aquilo cria um vórtice que vai puxando outras incoerências, porque se você for ser coerente em relação àquilo, vai impactar da mesma forma, um efeito dominó, né? E aquilo vai puxando a pessoa, vai anulando a pessoa, vai amarrando a pessoa, quando ela vê, ela está toda enrolada. Porque ela não conseguiu dar cabo ou dar efeito de resolver aquela condição que era uma mudança de patamar para ela, né? Então, às vezes as pessoas, eu tenho a impressão que não valorizam apropriadamente essas pequenas, que parecem pequenas autoconfrontações, autocríticas, autoposturas, né, recinológicas, e aquilo vai, quando vê, aquilo ali é o suficiente para botar a pessoa no buraco. Ao longo de semanas, anos, vidas, aquilo engole a pessoa. Eu acho interessante você trazer isso, Fê, e me lembra aquela máxima, né, que é do ditado popular, que fala que de boa intenção o inferno está cheio. Então a sensação que eu tenho é isso, às vezes o intermissivista, se ele não tiver autocrítica, não tiver lucidez, ele é envolvido pela vida humana. Ele é chamado para um monte de coisa, porque claro, ele faz assistência, né, tem um desempenho às vezes até melhor que a média, então as oportunidades não faltam, né? E quando vê, a pessoa está sendo enredilhada, né, numa série de coisas, quando ela quer sair, ela não consegue mais. Quando cai a ficha, e ela acha que é capaz, isso é bem interessante, ela acha que é capaz de mudar a qualquer momento, mas ela não é mais. Já esgotou, ela já atingiu um nível de comprometimento. É claro que assim, a gente tem a TACOM, frases que consolam, tipo assim, se uma pessoa quiser, ela faz, tem a técnica do ano de vida, que ela é capaz de reverter tudo, mas na prática a gente sabe que é muito difícil. Era o esforço para botar, que ela podia estar botando na interassistência. No fundo, todo mundo pode virar a mesa, mas a questão é que alguma perda aconteceu. Isso, exatamente. E o efeito disso é que, às vezes, o tempo perdido é uma coisa que ela não consegue repor, porque as sincronicidades não estão ocorrendo no cosmos só por ela. É isso. Então, passou a oportunidade, aquela condição vai ter que ser na próxima. É isso mesmo. Às vezes é o timing, né? A gente já fez até um calipiano sobre isso, timing da interassistência. Quanta gente não ficou aqui, não estava em Foz do Iguaçu, na época que o Valdo estava aqui dando tertúlia, todo dia. E às vezes a pessoa agora está caindo mais a ficha e ela pensa, puxa, eu devia ter assistido mais tertúlia, eu devia ter ido mais às atividades, a pessoa deixou passar, entendeu?